Originários de contextos sociais e culturais diversos, com motivações que variam, desde a busca por poder e controle, até a satisfação de desejos sádicos e inomináveis, esses predadores em série deixaram rastros de horror que atravessaram fronteiras e décadas. Suas ações não apenas chocaram as comunidades onde ocorreram, mas também capturaram a atenção do mundo, gerando debates sobre a natureza do mal e a fragilidade da segurança. As histórias que se seguirão são reais, muitas vezes brutais e inevitavelmente inquietantes. A compreensão desses casos, por mais desconfortável que seja, pode nos oferecer insights valiosos sobre os recantos mais sombrios da mente e, quem sabe, contribuir para a prevenção e a identificação de comportamentos perigosos no futuro. Los Angeles, junho de 1984. O verão chegava com promessas de dias ensolarados e noites tranquilas. Ninguém poderia imaginar que um predador estava prestes a transformar a cidade em um campo de pesadelos. Richard Ramirez, um jovem de 24 anos com um passado obscuro no Texas, chegava à Califórnia com um único propósito: matar. Suas vítimas eram escolhidas sem padrão claro: homens, mulheres, idosos e até crianças. Ramirez invadia residências à noite, muitas vezes deixando símbolos satânicos como assinatura. Do you admit to being evil, Richard? We are all evil in some form or another, are we not? I'm asking you the questions, my friend. Yes, I am evil. Not 100%, but I am evil. A caçada terminou em agosto de 1985, quando moradores do leste de Los Angeles o reconheceram e o espancaram antes da polícia chegar. Seu julgamento foi um circo midiático, com Ramirez tendo ataques de fúria e fazendo saudações satânicas à corte. Satan is concerned, I believe in a malevolent being. His description eludes me, but I have felt powers that are evil. Condenado à sentença de morte, morreu na prisão em 2013 aguardando execução. Em uma noite fria de dezembro de 1978, policiais cercavam uma casa em Des Plaines, Illinois. Dentro, sob uma fina camada de terra, no vão sob o piso, jaziam corpos. Aquele homem sorridente que se vestia de palhaço para festas infantis, John Wayne Gacy, escondia um segredo sombrio. Horas antes, Robert Paist, um jovem de 15 anos, desaparecera. Sua mãe, aflita, procurou a polícia e as suspeitas recaíram sobre Gacy, o último a vê-lo. Gacy, um empreiteiro local com uma reputação de ser um sujeito excêntrico, mas aparentemente inofensivo, negava qualquer envolvimento. No entanto, a persistência dos detetives e algumas inconsistências em seu depoimento levaram a uma busca em sua residência. Os primeiros corpos foram encontrados ali, envoltos em lençóis e sacos plásticos. A investigação se aprofundou, revelando um padrão macabro que remontava a anos. Gacy atraía jovens para sua casa sob falsos pretextos, os torturava, abusava sexualmente e, por fim, os assassinava. The circumstances of that. He was killed in the house in self-defense. Who killed him then? I stabbed him. Yeah, and it was an issue of self-defense. Why was he in the process of assaulting you, or what? He was coming at me with a knife. I just took the knife away and twisted in his hand, and that's what killed him. Sua persona de Pogo o Palhaço era uma fachada grotesca para a brutalidade que cometia em segredo. Ele se apresentava em hospitais e festas, divertindo crianças enquanto carregava o peso de seus crimes hediondos. O número final de vítimas chegou a 33, a maioria jovens homens e adolescentes. Alguns foram encontrados enterrados no quintal, outros jogados no rio Des Plaines. O julgamento de John Wayne Gacy, em 1980, prendeu a atenção do país. A defesa tentou alegar insanidade, mas as evidências eram esmagadoras. Testemunhos de sobreviventes de seus ataques e a macabra descoberta dos corpos pintavam um retrato de um assassino em série calculista e cruel. I don't know if you notice here, we got pictures of every one of the victims here, and believe it or not, for the last 12 years, I've studied these photos of the victims. And when you look over at the photos, I have no recollection of any of them. Never met them.
They're just names and faces. And when you look at them, I consider myself the 34th victim. I consider the families victims as well, because they did not get justice from the Shadi investigation all the way down. Em abril de 1999, policiais colombianos escavavam um terreno nos arredores de Pereira, seguindo pistas do desaparecimento de um adolescente. Mas o que encontraram foi muito pior do que esperavam. Em horas, o que emergiu foi um cenário de pesadelo. Dezenas de esqueletos de crianças e adolescentes, muitos ainda com roupas esfarrapadas e cordas amarradas aos pulsos. Os investigadores já tinham um suspeito. Dias antes, um garoto de 12 anos havia escapado de seu sequestrador. Seu nome, Luiz Alfredo Garavito Cubillos, que passaria a ser conhecido como La Bestia. Um homem baixo, de óculos grossos e voz suave. Essas foram as descrições dadas pelo garoto em estado de choque ao fugir. Quando preso, Garavito não resistiu e, sob interrogatório, confessou os primeiros crimes. Eu cometi uma série de conductas que infringen las normas penales y las morales. Soy un ser humano igual a cualquier otro, con unas fallas, pues, pero no que yo sea peligroso. Nascido em 1957, Garavito era um homem discreto, que se passava por vendedor ambulante ou mendigo. Sua aparência inofensiva era sua maior arma. Suas vítimas eram meninos pobres, órfãos ou trabalhadores de rua, entre 8 a 16 anos. Garavito explorava a pureza e a fragilidade de suas vítimas, muitas vezes usando pequenas quantias em dinheiro ou presentes insignificantes como isca para atraí-las para sua teia mortal. Uma vez sob seu controle, esses jovens inocentes eram submetidos a tormentos que desafiam a compreensão humana, culminando em suas vidas tragicamente ceifadas por uma violência extrema. ¿Y esto qué es una quemadura? Quemadura, sí, de tercer grado. Esto fue cometiendo un homicidio en Palmira el 3 de febrero del año 99. ¿Un homicidio? Un homicidio, sí, un niño. ¿Y el niño lo mató? Sí. Garavito confessou ter assassinado pelo menos 193 jovens, mas estima-se que o total possa ultrapassar 300. Seus crimes se espalharam por 11 departamentos colombianos e possivelmente até o Equador e Venezuela. Ele guiou investigadores a mais de 60 locais de enterro. Em alguns momentos, chorava e falava em arrependimento. Em outros, ria e justificava seus crimes dizendo que vozes o obrigavam a fazê-los. ¿Aparecen los rostros de los niños? No, nunca, no. He pedido perdón, yo estoy de acuerdo que yo cometí un poco de homicidios supremamente execrables, yo lamento todo eso, estoy arrepentido. ¿Me está usted manipulando? ¿Y por qué lo voy a estar manipulando? Parece que estoy hablando con un simpático profesor de filosofía. Garavito foi condenado a 1.853 anos de prisão, uma sentença simbólica, já que a lei colombiana limitava o tempo máximo de cumprimento de pena a 40 anos. Ainda assim, ele nunca sairia da cadeia. Na prisão, tornou-se um alvo constante de outros detentos que tentaram matá-lo várias vezes. Aos 66 anos, Luiz Garavito morreu em um hospital penitenciário, vítima de complicações de um câncer. Em dezembro de 1999, o nome de Javed Iqbal Mughal estava nos noticiários de Lahore e em breve pelo mundo. Ele enviou uma carta chocante à polícia e a um editor de notícias, confessando a violação sexual e o assassinato de 100 jovens garotos com idades entre 6 e 16 anos. Na sua confissão macabra, Iqbal detalhou como ele atraía as vítimas, muitas delas crianças de rua e órfãos, para sua residência em Lahore. A polícia e os repórteres que investigaram a casa de Iqbal encontraram um cenário horripilante que corroborava sua confissão, assim como fotografias de muitas de suas vítimas, cuidadosamente etiquetadas com seus nomes e idades em panfletos manuscritos. O motivo declarado por Iqbal para seus atos hediondos era uma vingança contra a polícia de Lahore. A sentença proferida pelo juiz determinou que ele morreria da mesma forma cruel que ele havia cometido seus crimes. No entanto, essa sentença foi publicamente questionada pelo então ministro do Interior, que afirmou que tal punição não seria permitida.
Javed Iqbal e um cúmplice jovem, que também havia sido condenado, foram encontrados mortos em suas celas na prisão em 8 de outubro de 2001. Apesar de algumas suspeitas de crime, suas mortes foram oficialmente consideradas suicídio. A fria Sibéria, com suas noites longas e invernos rigorosos, foi palco de uma série de crimes que aterrorizaram a população por quase 2 décadas. Um predador espreitava nas sombras da região de Irkutsk, ceifando a vida de dezenas de mulheres. Este assassino, que viria a ser conhecido como o maníaco de Angarsk, ou o lobisomem, era Mikhail Popkov, um policial cuja máscara de protetor da lei escondia uma mente sádica e brutal. Popkov trabalhou como policial, o que lhe permitiu ganhar a confiança de suas vítimas e se locomover sem levantar suspeitas. Entre 1992 e 2010, ele assassinou dezenas de mulheres, com estimativas que chegam a mais de 80 vítimas, tornando-se um dos serial killers mais prolíficos da história da Rússia. Popkov abordava mulheres oferecendo carona, muitas vezes à noite e em locais isolados. Ele as levava para áreas remotas, onde as agredia sexualmente e as matava com requintes de crueldade, utilizando ferramentas como facas, chaves de fenda e machados. Seus crimes eram marcados por mutilações severas nos corpos das vítimas. Durante anos, Popkov conseguiu evitar a detecção devido à sua posição como policial. A investigação enfrentou inúmeros desafios, e somente em 2012, através de testes de DNA em larga escala, envolvendo milhares de policiais da região, Mikhail Popkov foi finalmente identificado e preso. Ele foi condenado à prisão perpétua por 22 assassinatos. No entanto, as investigações continuaram, e Popkov confessou dezenas de outros crimes. Em 2018, ele recebeu uma segunda sentença de prisão perpétua por mais 56 assassinatos. Herman Webster Mudgett é uma figura sombria na história do crime americano, frequentemente citado como um dos primeiros serial killers do país. Sua história se desenrola em meio ao cenário da Chicago da virada do século XX, culminando com a Exposição Mundial de 1893. Sob o pseudônimo de Dr. Henry Howard Holmes, ele construiu um hotel de 3 andares que ficaria conhecido como seu Castelo de Assassinatos. O edifício era um labirinto macabro de corredores sem saída, quartos secretos, portas trancáveis pelo lado de fora e até mesmo um porão equipado com mesa de autópsia e um incinerador. Holmes usava o hotel para atrair vítimas, muitas vezes hóspedes da Exposição Mundial, que eram então manipuladas, roubadas e assassinadas. Seu método envolvia frequentemente assumir identidades falsas, casar-se bigamicamente com várias mulheres e convencê-las a transferir seus bens para ele antes de desaparecerem. Ele também aplicava golpes em seguradoras, simulando a própria morte ou a de cúmplices para embolsar o dinheiro dos seguros. Embora Holmes tenha confessado 27 assassinatos, muitos acreditam que o número real de vítimas pode ser muito maior, talvez ultrapassando 200. A queda de Holmes começou com um esquema de fraude de seguros que deu errado, levando à sua prisão em 1894. A investigação subsequente revelou a extensão de seus crimes hediondos, onde ele assassinou seu ex-sócio, Benjamin Pitezel, e seus 3 filhos. Em 1896, Holmes foi condenado e enforcado. Dennis Rader, conhecido pelo alto apelido de BTK, emergiu como um dos assassinos em série mais infames dos Estados Unidos. Nascido em 9 de março de 1945, em Pittsburgh, Kansas, Dennis Rader aterrorizou a cidade de Wichita e arredores entre 1974 e 1991. Por quase 3 décadas, ele conseguiu levar uma dupla existência, a de um homem casado, pai de 2 filhos e um funcionário aparentemente comum, que chegou a ser presidente do conselho de sua igreja. Por outro lado, escondia um lado sombrio e sádico que o impulsionava a cometer atos de violência extrema. Seu modus operandi envolvia invadir residências, geralmente subjugando famílias inteiras ou mulheres sozinhas. Ele as amarrava, torturava e, por fim, as assassinava, muitas vezes por estrangulamento ou sufocamento. Após os assassinatos, Rader enviava cartas e, mais tarde, outros tipos de comunicação provocatórias à polícia e à mídia local,
detalhando seus crimes e zombando das autoridades. Após um hiato de anos durante os quais cessaram os assassinatos e as comunicações, Rader ressurgiu em 2004, retomando o envio de mensagens. Foi essa retomada, ironicamente motivada por seu desejo de reconhecimento e pela percepção de que seus crimes estavam sendo esquecidos, que levou à sua captura em 2005. A polícia conseguiu rastreá-lo através de um disquete que ele enviou, no qual metadados revelaram sua identidade. A revelação de que o assassino BTK era um vizinho, um colega, um líder religioso, expôs a aterradora realidade de que o mal pode se esconder sob uma fachada de normalidade. Dennis Rader confessou os 10 assassinatos pelos quais foi acusado e recebeu 10 sentenças de prisão perpétua consecutivas, sem possibilidade de liberdade condicional. Em um pequeno apartamento em Milwaukee, um cheiro insuportável impregnava o corredor. Os vizinhos reclamavam há semanas de um odor fétido, que atribuíam ao lixo acumulado ou a um animal morto. Nenhum deles poderia imaginar os crimes que se escondia atrás da porta do apartamento 213. Ali, Jeffrey Dahmer cometia atrocidades que desafiavam a compreensão humana. Nascido em 21 de maio de 1960, em Milwaukee, Wisconsin, Jeffrey Lionel Dahmer parecia um garoto tímido e inteligente. No entanto, desde cedo, demonstrava comportamentos perturbadores, colecionava ossos de animais mortos e tinha fantasias obscuras sobre controle absoluto sobre outros corpos. Seus pais, mergulhados em um casamento conturbado, não perceberam os sinais de que algo estava muito errado. Aos 18 anos, Dahmer cometeu seu primeiro assassinato. Stephen Hicks, um jovem de 18 anos que ele conheceu enquanto dirigia. Depois de levá-lo para casa, Dahmer o matou a golpes com um halter. Desmembrou o corpo e enterrou os restos no quintal. Apesar do peso do crime, ele não foi pego na época. Após uma passagem desastrosa pelo exército e por uma vida de excessos alcoólicos, Dahmer se estabeleceu em Milwaukee, transformando seu apartamento em um cenário de pesadelo. Ele seduzia homens jovens e adolescentes, muitos dos quais pertenciam a minorias marginalizadas. Uma vez dentro de seu domínio, ele os drogava, estrangulava e, em alguns casos, praticava atos de necrofilia e canibalismo. Dahmer mantinha partes de suas vítimas como lembranças, crânios polidos, mãos preservadas em formol e até órgãos congelados que ele consumia em rituais macabros. Ele chegou a tentar criar zumbis ao injetar ácido nos cérebros de suas vítimas, na esperança de mantê-las vivas, mas dóceis. Because I was angry with them, not because I hated them, but because I wanted to keep them with me. And as my obsession grew, I was saving body parts such as skulls and skeletons, and eventually I did turn to cannibalism. O destino de Dahmer mudou quando Tracy Edwards, uma de suas possíveis vítimas, conseguiu escapar do apartamento algemado e alertou a polícia. Os oficiais se depararam com fotografias de corpos desmembrados, um barril com restos humanos em decomposição e a cabeça de uma vítima guardada na geladeira. Dahmer foi preso e, durante os interrogatórios, confessou calmamente 17 assassinatos, detalhando seus métodos com uma frieza aterradora. Em 1992, foi condenado a 16 prisões perpétuas, equivalentes a mais de 900 anos. Em 28 de novembro de 1994, Christopher Scarver, um preso que alegava ouvir a voz de Deus, espancou Dahmer e outro detento até a morte com uma barra de metal. O canibal de Milwaukee morreu como havia vivido, em meio a sangue e violência. Na pacata cidade de Hyde, Inglaterra, Harold Shipman era visto como um médico atencioso e dedicado. Nascido em 1946, ele construiu uma carreira de confiança, cuidando de seus pacientes com aparente zelo. No entanto, por trás da fachada de médico, escondia-se uma mente sombria e um segredo horripilante. Ao longo de quase 3 décadas, Shipman teceu uma teia de engano e morte. Estima-se que ele tenha assassinado mais de 200 pacientes, tornando-se um dos serial killers mais prolíficos da história moderna. Suas vítimas eram, em grande parte, mulheres idosas vulneráveis e que confiavam em seus cuidados. O modus operandi de Shipman era frio e metódico.
Ele aplicava doses letais de diamorfina em suas vítimas, um potente analgésico, muitas vezes em suas próprias casas. Após a morte, ele falsificava os prontuários médicos para simular causas naturais, evitando levantar suspeitas. A confiança que seus pacientes depositavam nele era a arma perfeita para seus crimes hediondos. As mortes sob os cuidados de Shipman começaram a levantar questionamentos apenas em 1998, quando a filha de uma de suas pacientes notou inconsistências no testamento da mãe, que inexplicavelmente deixava toda a sua herança para o médico. A investigação policial que se seguiu revelou um padrão macabro de mortes suspeitas ligadas a Shipman. Em 2000, Shipman foi julgado pelo assassinato de 15 de seus pacientes, um número que se acredita ser apenas a ponta do iceberg. Ele foi condenado à prisão perpétua, mas jamais confessou seus crimes ou revelou seus motivos. Em 2004, ele cometeu suicídio na prisão, levando seus segredos para o túmulo. No início dos anos 2000, a tecnologia de DNA finalmente desvendou um mistério que assombrava Seattle por quase 2 décadas: a identidade do esquivo assassino do Green River. A prisão de Gary Leon Ridgway, em 2001, marcou o ápice de uma investigação exaustiva, revelando um homem por trás de um rastro de desaparecimentos e mortes que se estendia desde o início dos anos 1980. Era o verão de 1982 quando os corpos de jovens mulheres começaram a ser descobertos em áreas isoladas perto do rio que serpenteava pelo condado de King, Washington. Marsha Chapman, Cynthia Hines e Opal Mills foram as primeiras a serem encontradas. Seus desaparecimentos inicialmente foram tratados como casos isolados, mas à medida que mais corpos surgiam, a terrível verdade começou a se revelar. Um predador estava à solta. A polícia local, sobrecarregada e sem pistas concretas, logo se viu diante de um enigma aterrador. As vítimas compartilhavam semelhanças. Muitas eram jovens, vulneráveis, e algumas trabalhavam como profissionais do sexo. O medo se espalhou pela comunidade, especialmente entre as mulheres que viviam à margem da sociedade. Por quase 2 décadas, o assassino pairou nas sombras, continuando a ceifar vidas enquanto a polícia seguia inúmeras pistas falsas e enfrentava a frustração da falta de evidências sólidas. Ridgway, um pintor de caminhões que vivia uma vida aparentemente normal com sua família, transitava por esse cenário de mortes sem levantar suspeitas significativas por anos. Ao longo dos anos, Ridgway teve encontros com a lei, incluindo prisões por acusações relacionadas à prostituição em 1982 e 2001. Ele era um rosto na multidão, um homem comum que escondia uma depravação inimaginável. Sua capacidade de se misturar e de explorar a vulnerabilidade de suas vítimas permitiu que ele continuasse sua onda de crimes por tanto tempo. Every time I opened up my wallet, there would be a picture of my son on one side, behind my ID. There's my ID. I hide my name, flip it over, and there's my ID and my son's picture on the back side, and they'd see that, and that would lower any big defenses. A virada crucial na investigação veio com os avanços na análise de DNA. Amostras de sêmen, encontradas em algumas das vítimas, foram finalmente comparadas a amostras coletadas de Ridgway durante sua prisão, em 2001, por um crime não relacionado. O resultado foi positivo, quebrando o impasse de décadas. Confrontado com a prova científica irrefutável, Gary Ridgway inicialmente manteve sua inocência. Mas a pressão das evidências e a perspectiva da pena de morte o levaram a confessar em detalhes macabros seus crimes. Ridgway confessou 48 assassinatos e concordou em cooperar com as autoridades para localizar os restos mortais de outras vítimas. Suas confissões revelaram um homem frio e calculista, movido por um ódio visceral por suas vítimas, a quem ele via como descartáveis. Sua contagem de vítimas poderia ser muito maior, com ele alegando ter matado até 71 mulheres, tornando-o um dos serial killers mais letais da história americana. Death of Marie M. Mulver. Guilty. For the death of Martina Otherly. Guilty. Charged in count 31 for the death of Debbie M. Abernathy. Guilty. Era o início dos anos 1970, e uma onda de desaparecimentos de jovens mulheres aterrorizava os Estados Unidos.
As vítimas eram, em sua maioria, estudantes universitárias, bonitas, inteligentes, de cabelos longos e repartidos ao meio. Elas sumiam sem deixar rastros, até que seus corpos eram encontrados em locais isolados, brutalmente violados e assassinados. Ninguém desconfiava que o culpado fosse um homem charmoso, de sorriso fácil e olhos azuis intensos. Theodore Robert Bundy era o típico garoto de ouro, estudante de direito, voluntário em campanhas políticas e considerado extremamente persuasivo. Mas por trás da máscara de homem educado e bem articulado, escondia-se um monstro. Ele usava táticas engenhosas para atrair suas vítimas. Fingia estar machucado, usava muletas ou atuava como uma figura de autoridade para ganhar confiança. Às vezes, simplesmente se aproximava com um sorriso e um convite inocente. Quando a vítima baixava a guarda, Bundy atacava. Ele as espancava, estrangulava e muitas vezes voltava aos locais dos crimes para realizar necrofilia. Alguns corpos foram decapitados e ele mantinha cabeças como troféus em seu apartamento. Por anos, Bundy escapou da polícia, mudando de estado e reinventando sua identidade. Mas em 1975, sua sorte acabou. Um policial de patrulha em Salt Lake City, Utah, notou um Volkswagen Fusca marrom desgastado, circulando de forma suspeita em um bairro residencial. Ao abordar o veículo, o oficial encontrou no porta-malas do carro uma série de itens suspeitos: uma máscara, um picador de gelo, cordas e um pé de cabra. Bundy foi detido por posse de material de furto. Mas aquela prisão seria o primeiro passo para desvendar um dos assassinos em série mais notórios da história. Bundy, até então, era apenas um estudante de direito ambicioso e voluntário em uma linha de apoio a crises suicidas. Após sua prisão, investigadores conectaram seu carro e descrições físicas a uma série de desaparecimentos de jovens mulheres, incluindo o caso de Carol Durant, que sobreviveu a uma tentativa de sequestro por Bundy meses antes. Ela o identificou em uma foto, e Bundy foi acusado de sequestro e agressão. Enquanto aguardava julgamento, Bundy conseguiu acesso à biblioteca do tribunal e pulou de uma janela do segundo andar, escapando por alguns dias antes de ser recapturado. Em 23 de dezembro de 1977, ele escapou novamente, desta vez enfiando-se em um buraco que fez no teto de sua cela. Livre, fugiu para a Flórida, onde seu apetite por violência só aumentou. Em janeiro de 1978, ele invadiu a casa da Irmandade Chi Omega, na Florida State University, e atacou 4 estudantes em um frenesi de violência. Empunhando um pedaço de madeira retirado de uma pilha próxima, Bundy moveu-se com fria determinação. Nos quartos de Margaret Bauman e Lisa Levy, a violência explodiu. Golpes brutais silenciaram suas vidas, deixando para trás apenas o horror. Em outros quartos, Kathy Kleiner e Karen Chandler foram atacadas com a mesma fúria, mas sobreviveram milagrosamente. A fúria de Bundy não estava saciada. A poucos quarteirões dali, Cheryl Thomas dormia em sua casa quando ele a atacou, infligindo ferimentos que a deixariam marcada. Em fevereiro daquele ano, a sorte de Bundy começou a mudar. Uma parada de trânsito rotineira, em Pensacola, Flórida, por um carro roubado, levou à sua prisão. Saying you feel that everything will turn out all right, that you are innocent. Do you still feel that? Yeah, more than ever. I feel good about it, and yes, I feel that I'm right, and yes, I feel I'm going to make it. No doubt in my mind. As autoridades na época não sabiam que haviam capturado um assassino, mas o trabalho meticuloso da ciência forense em breve revelaria a verdade. Marcas de mordida encontradas no corpo sem vida de Lisa Levy seriam a prova irrefutável, ligando Bundy às vítimas da Casa Chi Omega. 1979 marcou o início de um espetáculo judicial que capturou a atenção da nação. O julgamento seria transmitido pela televisão, levando o horror para as salas de estar americanas. Ted Bundy, com uma audácia fria, decidiu se representar, um palco macabro para sua mente distorcida. Mas nem seu charme, nem sua inteligência puderam obscurecer as evidências gritantes. O veredito foi dado pelo tribunal. Culpado pelos assassinatos de Margaret Bauman e Lisa Levy. Culpado pelas agressões a Kathy Kleiner e Karen Chandler. 2 sentenças de morte foram proferidas, mas a justiça ainda não estava completa. Em 1980 veio outro julgamento. Desta vez pelo assassinato de Kimberly Leach, uma menina de apenas 12 anos. Mais uma vez, o veredito foi de culpa,
e outra sentença de morte se somou às anteriores. So much grief, so much sorrow, so much pain for so many people. Where did it start? How did this moment come about? That's the question of the hour, Por quase uma década, Bundy negou veementemente seus crimes. Mas conforme a sombra da execução se aproximava, a verdade finalmente emergiu. Em suas confissões finais, ele admitiu ter tirado 30 vidas jovens em 7 estados diferentes entre 1974 e 1978. Em 24 de janeiro de 1989, na Florida State Prison, a saga de terror de Ted Bundy chegou ao seu fim. Na cadeira elétrica, após receber 3 descargas, seu coração parou.